Olá, igreja querida, buenos dias. Estamos aqui uma vez mais pela misericórdia do Senhor para apresentar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estamos em João capítulo 18, verso 1 e 2. Tremenda passagem bíblica, mas nós gostaríamos de ler para os irmãos algo muito importante que se encontra no livro de João, capítulo 20, todavia não chegamos allá, verso 30 e 31. Este é muito importante, ponga atenção. Jesus hizo muitos outros señales milagrosos em la presença de seus discípulos, las quales não estão registradas em este livro, pero estas se han escrito para que ustedes creiam que Jesus é o Cristo, é o Hijo de Deus, e para que ao creer em su nome tenha vida eterna. Padre querido, Padre amado, te alabamos, te glorificamos e te agradecemos de todo o coração, Senhor, pela tua palavra, a ministração da tua palavra através dos ciclos e dos ciclos, pensaram com os apóstolos, Senhor, e chegaram até nós hoje e chegará até onde o Senhor deseja. Bendiga neste momento, ó Padre, a explicação, a predicação, a ministração da tua palavra. Perdona nossos pecados, perdona meus pecados e o pecado dos que estão ouvindo neste momento, Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Bem, é importante entender que tudo o que foi escrito é o suficiente para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus e em seu nome ou através de Ele podamos ter vida eterna com Ele. Não podemos nos olvidar, não podemos deixar de falar que durante essas últimas horas de Jesus, principalmente em João capítulo 17, todo pedido, toda oração, toda intercessão que Jesus hizo por la vida dos seus discípulos allá, e por nós hoje, e por aqueles que todavia serão discípulos de Jesus. Jesus ha pedido para que Deus dê para ele poder para chegar até o final e chegar no final, que é a crucificação, morte de Jesus por causa dos nossos pecados. Jesus pediu ao Pai que todos nós seamos uno, como Ele é uno. O Senhor Jesus pediu para que nós estejamos llenos do amor do Padre em nós, para podermos lograr amar uno a los outros. Jesus pediu a Deus Padre que nos ajudasse a perseverar em este caminho. Sim, porque não é porque um dia eu aceitei Jesus e no meio do caminho abandonei, fui a ser a vida louca e todavia sou salvo. Não é assim. Não existe esse evangelho que uma vez salvo, salvo para sempre. Existe o evangelho daqueles que ao entregarem sua vida para Jesus, ao confessarem seus pecados, ao clamarem para Ele socorro e perdão por seus pecados, ao clamar a Jesus, Senhor, ajuda-me a me manter firme em este caminho e seguir ao Senhor. Então, se como Jesus disse em Apocalipse capítulo 3, verso 21, todo aquele que perseverar, todo aquele que chegar até o final, terá o direito de estar comigo em meu paraíso. Bem, para que isto seja possível, para que isso seja possível, para que isto aconteça, eu necessito da graça de Deus Padre, que é poder dele para me ajudar a caminhar. Também Jesus pediu a Deus Padre que nós sejamos livres del maligno,
del mundo e de nossa própria natureza carnal. Bem, Jesus também pediu ao Deus Padre que cada um de nós fôssemos ou seamos santificados em Ele para levar a palavra que vai libertar e salvar a muitos que estão perdidos todavia. Bem, o livro de João, capítulo 1 e verso 2, do capítulo 18, diz que Jesus, terminando de falar com seus discípulos, ele foi com seus discípulos hasta um horto que se chama Getsemani, um horto onde Jesus sempre estava com eles em outros momentos para orar e clamar ao Padre. E então, se Jesus indo com seus discípulos, chegando a este horto, ele pede para que seus discípulos se quedem ali, 8 apenas, se quedaram ali orando por ele. Ele leva consigo Pedro, Jacó e João um pouco mais adentro do horto e diz para eles: quedem-se acá e orem, intercedam por mim. E Jesus foi todavia um pouco mais adentro do horto e ali Jesus estava solo com o Padre, orando e intercedendo ao Padre, hablando com o Senhor. É interessante que Jesus, Ele, o Deus Todo-Poderoso, nos ensina que em este momentos ou hora antes que prefigurava a entrega de Jesus aos impíos através de Judas Iscariote, momentos antes de Jesus ser preso, rechaçado, humilhado e levado à morte, Jesus, prevendo todo isto, diz a palavra do Senhor em que Ele, Jesus, ele diz assim em Mateus, capítulo 26, verso 39. Indo um pouco mais allá, se postrou sobre seu rosto e orou: Padre mío, se é possível, não me hagas beber este trago amargo, senão, pero, entretanto, não seja o que eu quero, mas seja o que tu queres. Jesus, prevendo e sabendo o que ia passar com ele, momentos terríveis de sofrimento humano que nenhum outro ser humano possivelmente poderia suportar, Jesus revela por 3 vezes que ele pediu ao Padre: Padre, aparta de mim esse cálice. Padre, não permita que eu passe por esta situação. Padre, se é possível, aparta de mim, afasta de mim esse cálice. Com esta petição do próprio Jesus a Deus Padre, ele está nos ensinando algumas coisas. Primeiro, que em momento de dificuldade, em momento de tribulação, em momento de angústia, nós outros devemos clamar a Deus Padre por refrigério, clamar a Deus Padre por misericórdia, clamar a Deus Padre que Ele dê a nós outros de sua graça, que é poder de Ele em nós outros, para suportar tal problema. Jesus também nos ensina que Ele pediu aos 8 discípulos separados, aos outros 3 discípulos separados, que intercedera por Ele, que velara com Ele, que orara com Ele. Jesus está nos ensinando a importância para a minha vida e para a sua vida, que quando estamos passando por estes momentos, a necessidade de clamarmos, corremos ao socorro de nossos irmãos, para interceder por nós outros, clamar por nós outros. Jesus está nos ensinando isto.
E muitas vezes cometemos o erro de, em momentos de tribulação, de dolor, nós outros choramos, protestamos, murmuramos, oh Deus meu, por que isso? Deus, por que passa isso? Por que passa aquilo? Não, o Senhor está ensinando a necessidade para mim, Jonás, correr a mim, Senhor, correr para o Padre que pode todas as coisas, correr ao Deus do impossível, pedir socorro, graça e misericórdia. E na maioria delas vezes, nós outros encontramos misericórdia. Nós outros encontramos misericórdia. Eu merecia passar por isto, mas por causa da misericórdia de Deus Padre, Ele me alivia, Ele me dá a graça, que é poder dele para suportar e passar por este momento. E o Senhor Jesus nos ensina isto. Também o Senhor Jesus nos ensina que através dessas 3 petições, pedindo a Deus Padre que apartara dele aquele momento, que não permitira que ele passasse por este momento, Jesus está ensinando que Jesus era Deus, Jesus estava em forma humana e ele poderia sentir dolor, tristeza, hambre, medo. E o Senhor Jesus nos revela que verdadeiramente Ele passou esses últimos 3 anos de sua vida, estas últimas horas que antecedia sua morte, Ele lá suportou e chegou até o final, porque Deus Padre deu a Ele graça, poder dele para suportar todas essas coisas. Não é que Jesus invocou o poder de Deus e ele, como eu sou Deus, não tenho dolor, não tenho hambre, não tenho sentimento, eu vou em frente. Não foi assim. Todo pelo contrário. Mas Jesus nos ensina que Deus Padre ouviu sua oração e deu a Jesus, como pode dar a mim e a você, poder dele para passar, suportar este momento de tribulação, angústia ou dolor que possamos estar passando. Bem, Jesus todavia sigue pedindo ao Senhor, e é interessante que no livro de Marcos, no capítulo 14, verso 36, Jesus dizia: Padre, todo te é possível para ti, não me hagas beber este trago, não me hagas passar por isto, pero não sei o que eu quero, senão o que tu queres. Jesus está dizendo a Deus Padre, dizendo a nós outros, seus discípulos, que para Deus não há nada impossível. Todo é possível para Deus. E Jesus está perguntando a Deus Padre se há outra maneira de salvar o homem sem que ele tenha que provar deste trago amargo. Jesus está falando a Deus Padre, pedindo a Ele, como para Ele todo é possível. Todo, nada para Deus é impossível. Em um estalar de dedos, uma palavra que saia de sua boca, uma ordem que Deus Todo-Poderoso emite, assim acontece e assim passa. Abrindo um parêntese, quando nós outros vamos no livro de Gênesis, capítulo 1, nós outros miramos o poder de Deus através de sua palavra. Diz a palavra do Senhor que o mundo era sem forma e vazia. E Deus pensou a determinar ordens. Aí a separação, aí a divisão, aí a água, aí a terra. Que apareça o sol, que apareça a luna, que apareça as estrelas, que apareça os animais, que apareça. E
através do poder da palavra de Deus, tudo o que miramos foi construído, apareceu do nada pelo poder da palavra de Deus. Por essa razão, Jesus diz: tudo é possível para ti. Tudo é possível para ti, não me hagas beber este trago amargo. Bem, Jesus está falando sobre isso, e eu quero dizer aos irmãos que de nenhuma maneira, Jesus estava com medo de enfrentar a crucificação. Jesus não estava com medo de los cravos que iriam perfurar suas mãos e seus pés. Jesus não estava com medo da crucificação, da morte. Não era isto. Jesus entendia bem o que ele tinha que fazer. Tanto é que quando nós vamos no livro de Marcos ou Mateus, se não me equivoco, posso estar equivocado, mas Jesus disse a seus discípulos, quando Jesus estava dizendo que ele tinha que padecer e ser entregue nas mãos dos fariseus, dos sacerdotes, e então ele é repreendido por Pedro, e ele diz: aparta-te de mim, Satanás. Como eu vou pedir a meu Padre que me poupe deste momento, se para isso eu he venido? Jesus estava consciente. Jesus tinha pleno entendimento de que ele viria para morrer, e morrer pelo pecado meu, tuyo e de toda a humanidade. Bem, é interessante que David Platt, em seu livro Radical, ele abre e faz um relato sobre este momento de Jesus, e ele diz que Jesus não estava com medo da crucificação. Jesus não estava temblando por causa dos soldados romanos, do que estavam a ponto de fazê-lo com ele. Jesus não estava com medo e nem preocupado, mas Jesus sabia que naquele momento Jesus iria tomar da copa do juízo de Deus. E David Platt habla assim: escute essas palavras: Padre mío, se é possível, passa de mim esta copa. La copa não se hace referência à cruz de madeira, sino ao juízo divino. Es la copa de la ira de Deus. Esto foi que lo hizo querer retroceder a Jesus quando estava no jardim do Edém. E David Platt sigue: toda a santa ira de Deus hacia el pecado e los pecadores, acumulada desde o princípio do mundo, estava a ponto de derramar-se sobre ele, e suda sangue ante semelhante pensamento. Jesus entendia perfeitamente que a santa ira de Deus, a copa da ira de Deus, cairia sobre Jesus, e todos os pecados acumulados desde a fundação do mundo cairia sobre Jesus, e todos os pecados que todavia haveriam de venir pecar o homem cairia sobre Jesus. Lo que sucedeu em la cruz, David Platt sigue hablando, lo que sucedeu em la cruz não tuvo que ver ante todo com os cravos que clavaram em las manos em los pés de Jesus, sino em la ira que se derramou sobre sua alma debido a tu pecado e ao meu pecado, ao pecado mío. Em este momento santo, toda a justa ira de Deus e a justiça de Deus contra todos nós se desatou como uma torrente sobre Cristo. Você pode compreender, imaginar
da maneira como David Platt põe esta situação, e eu vou repetir para vocês. Em este momento santo, toda a justa ira e a justiça de Deus contra nós se desatou como uma torrente sobre Cristo Jesus. Sem embargo, Deus apartou seu rosto, porque não pudo suportar, não pudo mirar tu pecado e mi pecado sobre o Hijo de Deus, Jesus. Toda a ira justa de Deus cairia sobre Jesus. Jesus está falando que a ira de Deus caindo sobre ele, todo o pecado do mundo estando sobre ele, daquele momento em diante que Jesus estava caminhando para o Gólgota, no Monte Calvário, por causa de todo o pecado caindo sobre ele, ele estaria, sim, na comunhão de Deus Padre com ele, porque Jesus, que não pecou, Jesus que jamais pecou, agora se hizo pecador por causa de nossos pecados, por causa do pecado de toda a humanidade, de todos os homens. E como Deus é santo, como Deus é santo, santíssimo, e Deus não pode ter comunhão com pecador, com o pecado, naquele momento, em todos os 33 anos de vida de Jesus, o Padre sempre estuvo em comunhão com ele. Mas em esse momento que ele provaria, experimentaria a ira santa de Deus, sua comunhão com Deus Padre seria rota, seria impedida. E este era o dolor de Jesus. Bem, David Platt, ele faz uma descrição mais ou menos para podermos entender o que significa todo o pecado acumulado cair como uma torrente sobre ele. E David Platt faz uma descrição para podermos entender. Um predicador lo descreveu como se tu e eu estivéssemos parados a uns escassos 90 metros de uma represa de água, uma represa que tinha 15.000 quilômetros de altura, por 1.000 quilômetros de ancho, e de repente, a represa se rompe e uma torrente de água se abalança sobre nós outros. Justo quando está a ponto de alcançar-nos, se abre a terra frente ao lugar onde nos encontramos e se traga toda a água. Foi isso que passou com Jesus. Quando a ira de Deus deveria cair sobre nós e nos destroçarmos completamente, e irmos para o inferno sem nenhuma opção de salvação, Jesus entra, Jesus aparece e ele recebe toda aquela torrente de pecado sobre ele. Tu pecado, mi pecado, nuestro pecado. E se Jesus não hiciera isto, não haveria salvação para nenhum ser humano na face da terra. Foi isto que Jesus hizo. Bem, em la cruz, Cristo bebeu toda a copa de la ira de Deus, e quando acabou a última gota, le deu a volta a copa hacia abaixo e exclamou: consumado es. Por esta razão, por Jesus prever todo isto e saber de todo isto, havia dolor e sofrimento. Dolor e sofrimento por causa da separação de ele com Deus Padre por causa do pecado.
Nós outros somos pecadores e não teníamos nenhum direito. A palavra de Deus diz que nós outros éramos inimigos de Deus. Mas por causa da morte de Cristo, nós outros nos tornamos amigos de Deus. Antes pecadores perdidos. Agora continuamos pecadores, mas pecadores salvos. Não nos gusta pecar, e quando pecamos pedimos perdão a Deus. Perdão pelo estornudo. Jesus está nos ensinando a nós outros que quando pecamos, nossa relação é rompida com Deus Padre. Ele não ouve minha oração, Ele não escute a tua oração. Ele não pode nos atender, Ele não pode nos ouvir. Isaías 59, 1 e 2. Não é que os ouvidos de Deus estão inflamados ou tapados que não pode escutar. Não é que suas mãos estão corras que não pode bendecir. Mas são seus pecados que fazem separação entre você e Deus. É interessante que o texto não diz que o pecado separou Deus do homem. Não, porque não foi Deus que pecou. Mas foi o homem que pecou e por isso o homem causa essa separação entre ele e seu Criador Deus. Mas quando confessamos nossos pecados, nossa relação retorna, flui novamente. Amados, queridos, miramos para esses dois textos bíblicos da palavra de Deus. Miramos para aquilo que Mateus, Marcos e Lucas escreveram, que João por casualidade não escreveu. Miremos para toda esta história, todo o que ocorreu, todo o que passou, e é motivação, nos dá motivo para alabarmos a Deus por Jesus, que suportou toda a justa ira de Deus, que iria cair sobre mim, cair sobre você, e Ele entrou na frente, e Ele recebeu toda a ira de Deus, para que tu e eu possamos e podamos ter comunhão, relacionamento, amistade com Deus Padre, não somente em esta vida terrena, mas um dia quando partirmos ou quando Jesus venga, teremos esta amistade, esta comunhão por toda a eternidade. Eternidade pós eternidade, eternidade pós eternidade, porque não tem fim. E então podemos estar junto com Deus Padre, junto com Deus Hijo, junto com Deus Espírito Santo, junto com todos os profetas, apóstolos e discípulos de Jesus que entregaram suas vidas e estarão na glória com Ele. E então, se podemos escutar as doces palavras de Jesus, venide a mim, benditos de mi Padre, venham a mim. Ustedes perseveraram e têm o direito de estar comigo em mi reino. Que Deus possa bendecer tu vida. Se você que está escutando e você todavia não entregou sua vida a Jesus, todavia há tempo que você entregue sua vida a Jesus. Reconozca, você é pecador tanto quanto eu. Você está perdido e vai para o inferno. Mas ainda existe salvação, ainda existe esperança para que você confesse seu pecado e clame por Jesus perdão de seus pecados. Clame por Jesus que dê a ti o poder, a graça de poder caminhar e obedecer ao Senhor. Pida ao Senhor que Ele dê a potestade, o poder para lutar contra a sua carne, contra Satanás e contra o mundo e perseverar firme até o final. E você, meu irmão, que já conhece a palavra de Deus, mas está tíbio, está como morto, pida ao Senhor que acenda a chama do primeiro amor. Pida ao Senhor que o Espírito Santo que está em ti, marchitando, que Ele possa crescer e Ele possa tomar conta de sua vida e Ele possa acender a chispa que você necessita, que é regressar ao primeiro amor.
E então, se desta maneira, todos nós outros podemos caminhar juntos, mirando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Amém? Que o Senhor te bendiga, que o Senhor abra seus olhos, abra seus ouvidos, e que juntos possamos caminhar firme, passe o que passe, pedindo a Ele poder dele, para permanecermos firmes com Jesus. Amém? Padre, bendiga esta palavra, bendiga nossos ouvintes, bendiga nossos irmãos, bendiga aqueles que porventura todavia não entregaram sua vida, que o Teu Espírito Santo os convença, Senhor, e salva essas vidas. Senhor, graças por morir em nosso lugar. Senhor, graças porque através de Ti nós outros somos amigos de Deus Padre, somos filhos de Deus Padre, graças a Ti, Jesus. Graças. Nós oramos humildemente no nome poderoso de Jesus. Amém. Que Deus los bendiga grandemente.